Sejam todos bem-vindos ao nosso Axis às 10 deste mês de março, nesta versão ou edição 2025. E é sempre um prazer recebê-las para este momento de fortalecimento do aprendizado, daquilo que é importante no dia a dia das nossas instituições. Hoje o tema será governança, planejamento estratégico, gestão e compliance. Temas sensíveis e importantíssimos no dia a dia das nossas casas, obras em geral. E o nosso palestrante vai ser o Sebastião Venâncio de Castro, ele é diretor do Instituto Axis, um dos diretores, tem um doutorado em políticas públicas pela UFMG, com ênfase em governança, é especialista em gestão de pessoas nas organizações, governança, risco, compliance, com formação em Lisboa, Portugal, especialista em recursos hídricos, com formação na Inglaterra, especialista em gestão e manejo ambiental pela Universidade Federal de Lavras, perito judicial ambiental, professor e ex-diretor de escolas, coordenador de projetos internacionais de educação. Que nós possamos ter uma manhã rica, onde nós teremos uma fala de aproximadamente 40 minutos, proferida pelo Sebastião, e, ao final, nós teremos um momento de debate, de perguntas e respostas. Portanto, vocês podem encaminhar no próprio chat as perguntas que queiram fazer para que, ao final, a gente possa ter essas discussões com vocês. Uma boa manhã, bom aprendizado a todos. Sebastião? Adilson, obrigado, viu? Bom dia a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui novamente no Axis às 10. Esse evento nós iniciamos durante a pandemia, né? E tem sido muito interessante. E a ideia do Axis às 10 é trazer a discussão, temas, né, digamos assim, que sejam relevantes, né, para a igreja, para as congregações, para toda a vida eclesiástica e para a vida consagrada. É o que nós temos feito ao longo desses anos aí, né? Essa é a 5ª edição do Axis às 10. E como a Adilson já adiantou, e todos sabem, nós vamos falar, na verdade, hoje de 4 temas, né, que estão intrinsecamente ligados, né? E são temas muito extensos, na verdade. A ideia, né, dessa narrativa é de mostrar um pouco os principais conceitos, né, de cada tema e fazer essa interligação entre eles e, de certo modo, também desmistificar algumas coisas, né? Porque esses temas, quando eles se tornam moda, digamos assim, às vezes são falados de uma maneira muito pouco refletida, né? E são usados, e aí há, digamos assim, toda propostas comerciais, por exemplo, ligadas a esses temas, mas muitas vezes sem muito aprofundamento. A ideia aqui, então, é que a gente discuta os conceitos básicos, as ideias principais de cada tema e faça a ligação entre eles para que todos possam ter uma compreensão melhor, né? Começando aí de governança. Quem se interessar mais por esse tema, nós publicamos um livro aí em 2023, de governança, compliance e riscos, né, para congregações católicas. É um livro introdutório, mas que traz as principais ideias, os principais conceitos, digamos assim, as raízes históricas, né, de cada um desses temas que o livro aí menciona: governança, compliance e riscos, né? A governança em si mesma, né, quando a gente fala governança, a gente precisa se referir, a gente precisa querer dizer que nós estamos nos referindo ao modo de dirigir sociedades, estados, né, países e organizações. Ou seja, é a maneira de dirigir, né? Essa maneira de dirigir, de gerenciar, a palavra gerenciar nem é boa, é mais de dirigir mesmo, né? De conduzir um país ou conduzir uma organização, que é o conceito primeiro de governança, digamos assim, né? No sentido de que a governança cuida dos aspectos estratégicos, não cuida das minudências, não cuida dos detalhes, né? Isso é a gestão que vai fazer. A gente vai fazer essa ligação mais à frente um pouco. A governança, então, são esses aspectos estratégicos das tomadas de decisão estratégicas,
da direção do norte da instituição, ou da organização, ou da empresa. A governança, nesses aspectos estratégicos, ela cuida, evidentemente, ela define quais são os papéis dos administradores principais, quais são as responsabilidades, quais são as alçadas, o que é esperado, o que a instituição espera desses principais administradores. Claro que aí, completando, digamos assim, complementando toda essas definições estratégicas, há um quadro de alçadas ou uma matriz de responsabilidades que define com muita clareza nas diversas áreas, área financeira, área administrativa, área de gestão de pessoas, áreas técnicas, que as alçadas, esse quadro, essa matriz de alçadas, define exatamente os limites, os âmbitos de atuação e os âmbitos de decisão desses administradores principais. Consequentemente, né, quando a gente fala, então, em governança, nós temos que pensar obrigatoriamente em múltiplos atores. Karina, se você conseguir fechar o som aí. A governança, então, envolve múltiplos atores, né? Envolvem conselhos, envolvem as lideranças, as principais lideranças. Governança, então, trabalha nesse nível realmente mais hierárquico, mais estratégico da instituição. A governança, dentro desse contexto, ela vai definir também quem tem o poder, através do quadro de alçadas lá, e quem tem o poder e quanto de poder. Isso é muito importante, não é só quem tem, mas quanto de poder cada cargo tem. O que é aceito, o que é permitido a cada cargo, em termos de poder. Né? Poder aqui, institucionalmente, está ligado à tomada de decisão. Quem pode tomar que decisões? Né? Não é um determinado cargo que pode tomar qualquer decisão. Não. Quem toma quais decisões? Né? E uma outra parte importante é como as partes, né, os funcionários, acionistas, no caso de uma empresa, por exemplo, os acionistas, os funcionários, os clientes, como é que essas partes vão se fazer ouvidas. Isso é definido em documentos de governança. Karina, tá aí? Vou pedir às pessoas, por gentileza, para manterem o som fechado. E também como se deve prestar contas, né? O prestar contas em governança nunca é só a prestação de contas financeira, é accountability, né? Ou seja, o termo em inglês accountability, que a gente traduz em português como prestação de contas, mas, na verdade, é uma autorresponsabilização, ou seja, é prestar conta de tudo que se faz, né? Não só, então, a prestação de contas financeira, mas de todos os atos. A governança vai exatamente definir as responsabilidades e, consequentemente, como é que a pessoa vai prestar contas daquelas responsabilidades que lhe foram dadas. Embora aqui, né, o nosso foco vai ser governança nas instituições católicas, a governança está presente, na verdade, em vários níveis, em vários segmentos, né, digamos assim, nos governos, né, dos países democráticos, evidentemente, nos governos e nos entes públicos, nas empresas públicas, nos órgãos públicos, né? A governança está presente já de muitos anos. Só recapitulando aqui, né, gente, rapidamente, para quem não está muito ainda afeito a esse tema, governança é algo mais ou menos novo, né? Embora os primeiros artigos sobre governança, alguns aspectos até de governança tenham sido trabalhados, embora não com esse nome, né? Não usando a palavra, mas tenham sido trabalhados lá pelo Adam Smith em 1776, na Riqueza das Nações. Os artigos técnicos sobre governança, os primeiros, tem 2 artigos assim seminais para a história da governança, que é um artigo de 1932, dos Estados Unidos, lá de 2 pesquisadores, Berle e Means, e depois um outro artigo de 1976, também muito importante, do Jenkins, que falam, esses 2 artigos, eles discutem exatamente
algumas preocupações da época sobre o comportamento dos gestores, dos executivos dentro das corporações. São artigos considerados seminais aí na história de governança corporativa. Mas realmente a emergência da governança, né, começou lá na década de 80, a governança corporativa, com o caso lá da Texaco, é um caso icônico também dentro da história de governança corporativa, e depois considerado o primeiro documento de governança, que foi o relatório Cadbury, da Inglaterra, lá da Bolsa de Valores da Inglaterra, destacando alguns aspectos financeiros das empresas, aspectos financeiros ligados aí à governança, então, né? De 1992. Então, de 1992 para cá, nós estamos falando aí de 40 anos, mais ou menos, né? 30 anos, é que a governança começou a ser mais falada, discutida, estudada e assim por diante. De lá para cá, então, a governança se fez presente, né, e está presente nos governos e nos entes públicos, nos chamados aqui recursos comuns, né, que é uma área muito interessante também de estudo, de pesquisa, né? Nós estamos falando aqui da atmosfera, dos rios, dos lagos, das florestas, né? Uma pesquisadora, Elinor Ostrom, estudou esses recursos comuns desde 1960, mais ou menos, e ganhou até um Nobel de Economia em 2009, a primeira mulher a ganhar o Nobel de Economia, com estudos de governança nos recursos comuns. Também, claro, nas instituições filantrópicas, né, ou sem fins lucrativos, né, também nas corporações, nas corporações privadas, e também na igreja, né, na igreja enquanto clero e no meio religioso, né, as congregações propriamente ditas, Instituto de Vida Consagrada, assim por diante. Aos poucos, a governança está chegando, né, digamos assim. Na igreja propriamente dita, quando a gente fala do clero, das congregações, da parte religiosa propriamente dita, já há, né, desde muito tempo, embora a palavra também governança não era usada antigamente, mas o próprio Código de Direito Canônico, por exemplo, é um documento, é um grande documento de governança da igreja. Os motos próprios, né, aqui está portuguesado, né, os motos próprios papais, né, dos diversos papas, agora o Papa Francisco, por exemplo, já promulgou, exarou lá diversos motos próprios, usando, na verdade, a palavra governança mais e preocupado com aspectos de governança na igreja, né, propriamente dita, no clero. Nas congregações, nos institutos de vida consagrada, as constituições, as regras de vida, os diretórios, as decisões capitulares, todos esses são documentos de governança, muito embora a palavra governança não seja muito utilizada, quase não seja utilizada. A questão maior, quando a gente discute governança hoje, é que as obras católicas, de modo geral, e aí nós nos referimos a escolas, a obras sociais, a hospitais, a ILPIs, abrigos, creches, etc., etc. Ou seja, as obras católicas, de modo geral, ainda carecem de um trabalho mais, digamos assim, consistente na área de governança. Bom, quais são os objetivos da governança propriamente dita, né? Os principais objetivos, os primeiros objetivos, né, digamos assim. Na verdade, a governança surgiu, né, desde o início, aqueles artigos que eu mencionei lá, a discussão é o chamado conflito de agência. Quer dizer, há um conflito de agência, ou pode haver um conflito da agência, quando o proprietário de uma instituição ou de uma empresa contrata um executivo para governar, para dirigir a empresa em seu nome, e esse executivo ou executiva começa a tomar decisões que, de certo modo, vão contra o que o proprietário faria, o que o proprietário gostaria, ou vão contra a filosofia que estava estabelecida para a empresa. Ou seja, quando esse executivo começa, de certo modo, a sair dos trilhos, né, daquele desenvolvimento da empresa. Aí se estabelece um conflito de agência, ou seja, o executivo é um agente e aí ele começa a consultar
as decisões dele começam a conflitar com o desejo, digamos assim, dos proprietários. Então, a governança surgiu para isso, para tentar superar esse conflito da gente. Pessoal, um minuto, desculpa, tem gente com áudio ligado. Carlinhos, tem pouco de áudio. Não estou conseguindo ver o som aqui. Quero tirar o som. Por favor. É claro que esses documentos que eu já mencionei, quadro de alçadas, matriz de responsabilidade, código de conduta, todos os documentos de governança, eles procuram, então, evidentemente, reduzir esse conflito de agência, procuram delimitar poderes, procuram estabelecer âmbitos de atuação, âmbitos de decisão, exatamente para reduzir esse conflito de agência, né? Nas congregações e dioceses, o patrimônio e a missão dos religiosos são, claro, né, muitas vezes, hoje em dia, principalmente, gerenciados por leigos ou por leigas. Mas mesmo na gestão por um religioso ou religiosa, essa pessoa que está ali à frente da obra administra bens, né? Essa pessoa administra a obra, ou seja, esses bens que não são exclusivamente seus. Ou seja, a pessoa é parte da congregação, é membro da congregação, também é dona, digamos assim, daquela obra, mas não é dona exclusiva de sua obra. Então, ali também pode surgir um conflito de agência, quando um religioso ou religiosa começa também a sair dos trilhos, né, em termos gerenciais, né? Então, nas entidades da igreja, de modo geral, o principal objetivo é exatamente assegurar que o comportamento desses gestores esteja sempre alinhado com o interesse da congregação, do governo provincial, da assembleia, né, daquela congregação, no caso da diocese, né, com o que estabelece lá a diocese ou a arquidiocese, o direito canônico e assim por diante. Ou seja, assegurar que o comportamento de quem está à frente como executivo da obra esteja alinhado, na verdade, com o desejo, com a vontade da congregação ou da diocese ou arquidiocese. Como é que se consegue isso? Exatamente com a criação de um conjunto de mecanismos de orientação da gestão e do seu monitoramento. Esses documentos que eu já citei, quadro de alçadas, matriz de responsabilidade, código de conduta e outros, compõem esse conjunto de mecanismos de orientação da gestão e do monitoramento. Eu diria, né, na nossa experiência de consultoria aí do Axis, eu diria que uma das principais lacunas que se verifica nas obras católicas, de modo geral, está no eixo monitoramento da governança, ou seja, faz-se pouco monitoramento, ou quase não se faz. Claro, isso varia de congregação para congregação, evidentemente, de diocese para diocese, mas, de modo geral, há uma grande lacuna ainda no monitoramento. Em outras palavras, o monitoramento precisa acompanhar. E monitoramento é um pouco diferente de acompanhamento, né? Enquanto o acompanhamento é uma ação, digamos assim, mais passiva, né? Você vê, você sabe o que está acontecendo, mas deixa acontecer, digamos assim. O monitoramento ele implica numa ação mais de orientação, uma ação mais gerencial, uma ação mais ativa, né? Bom, aí nós falamos de governança bastante, já falamos várias vezes em gestão, quem está à frente da obra, o executivo, né? Qual que é a distinção, então, para que as pessoas não continuem, às vezes, misturando os termos, né? Governança, então, vamos comparar aqui governança e gestão. Governança define os objetivos e o norte da instituição, aquilo que é mais estratégico, define prioridades, define o plano estratégico e as políticas organizacionais, monitora o desempenho institucional, ou seja, monitora a gestão, monitora a operação da instituição, para garantir que a operação esteja alinhada com os objetivos, com o norte da instituição. A gestão, por seu turno, ela planeja, ela constrói, ela executa e ela também monitora as suas próprias atividades, evidentemente, né? Primeiro é um automonitoramento
e depois um heteromonitoramento aqui da área de governança sobre a gestão, né? Ou seja, a gestão, a missão da gestão é executar aquilo que foi delineado lá pela governança. A gestão é o braço executor da governança, é aquilo que se vê, né? É a faceta mais visível de uma obra. Aquilo ali é a gestão, né? Ou seja, é aquela estrutura e o funcionamento, né, que são observáveis à primeira vista. Ou seja, aquilo que a gente observa, na verdade, é fruto da gestão, mas a maneira como aquilo foi construído, a qualidade daquilo que foi construído, daquilo que você está vendo, foi definida aqui no plano da governança, pelo grupo, digamos assim, de governança da instituição. Eu tenho usado muito essa analogia aqui com o guarda-chuva, porque desde o início já a gente trabalha com governança há mais de uma década, e o guarda-chuva fornece uma imagem bastante interessante, né, entre governança e gestão. Se a gente pegar, então, aqui o guarda-chuva, a gente pode entender governança como sendo o pano do guarda-chuva. Esse tecido aqui que une essas estruturas aqui, ó, é esse tecido que integra uma com a outra, que dá uma forma para o guarda-chuva, que transforma o guarda-chuva efetivamente em guarda-chuva, ou seja, para te proteger da chuva. Enquanto a gestão são as estruturas mais visíveis, digamos assim, mais tangíveis, né? Que você pega, que você toca, né? São as barbatanas, esse cabo aqui do guarda-chuva, ou seja, essas estruturas realmente mais tangíveis são a gestão, enquanto a governança está por cima, unindo, integrando, interligando e, de certo modo, fazendo o propósito da instituição, no caso aqui do guarda-chuva, fazendo o propósito de proteger a pessoa da chuva. O planejamento estratégico, que é a terceira expressão aí do nosso tema de hoje, ele é uma parte aqui da governança, né? A governança, como eu falei, evidentemente, ela é construída, esse modo de dirigir, esse modo de governar, ele é composto, ele é definido através de uma série de documentos, né, estruturadores. E o planejamento estratégico é um deles, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o planejamento estratégico. A área de compliance, que eu vou falar também logo a seguir, é como se fosse aqui também uma das barbatanas aqui, ó. É uma área importante para manter a forma, de certo modo aqui, para garantir que o guarda-chuva fique todo aberto, digamos assim, e cumpra a sua função. Eu vou falar um pouco mais sobre a área de compliance também daqui a pouco. No que diz respeito à gestão, hoje em dia, a gente precisa conceber a gestão como algo sistêmico. Hoje em dia, não. Essa ideia do pensamento sistêmico, que depois evoluiu, né, para a gestão sistêmica, ou que é a base da gestão sistêmica, isso vem lá de 1900... Oi? Passei um slide na tela. Ué? Sem nada, Adilson? Não, só você. Ixi. Ué, o que aconteceu? Agora eu que não sei, viu? Peraí. Vamos tentar. Qual foi o último slide que apareceu, Adilson? Guarda-chuva apareceu? E guarda-chuva. Ah, ele apareceu. O outro aqui não. Ué, peraí, gente. Só um minutinho. Vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui. Peraí, só um pouquinho. Ué, Karina, o meu compartilhar aqui desapareceu. Alguém me proibiu aí de compartilhar, viu? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui, Sebastião. Peraí, gente. Ué, esse negócio é misterioso, viu? Minutinho aí, gente. Nós estamos apanhando aqui da plataforma, né? Do Bill Gates. Só um minutinho. Eu não fiz nada, tá, gente? Continuei falando normal. Você é um apresentador. Sebastião, eu te coloquei como apresentador. Vê se você consegue compartilhar agora, por favor. Não, mas não está aparecido. Não está aparecendo aqui. Ah, agora sim, desculpa. Reapareceu. Alguém então me tirou, hein, Karina? Alguém me tirou aí, hein? Só um minutinho, gente. Espera aí. Tenhamos paciência. Adilson, me fala aí, por favor. Está aparecendo de novo? Ainda não, está voltando. Espera aí. Vê aí.
Voltou, agora coloca no modo apresentação. Aí. Já está? Deu? Tá, então, veja bem, quando a gente fala em gestão, né, a gestão evoluiu aí e continua em evolução, é lógico que isso é dinâmico, né, gente? Agora, porque a gente chama de gestão sistêmica, não de agora, né? A questão do pensamento sistêmico começou lá em 1932 com um austríaco chamado Bertalanffy, que era um biólogo, também como eu aqui. Ele começou a estudar a natureza, os organismos, né, vivos, e começou a perceber que o organismo funcionava como um sistema, com uma série de relações de interdependência. Isso hoje, para a gente, né, parece chover no molhado, é muito óbvio, né? Mas se a gente retroceder a 1932, é como a força de gravidade, né? Depois que o Newton descreveu a força de gravidade, parece óbvio, mas até então ninguém tinha feito isso. O Bertalanffy, claro, não foi bem o primeiro, não, mas ele escreveu sobre esse pensamento, sobre essa visão sistêmica que evoluiu depois, principalmente com Peter Senge, lá na década de 90, com a quinta disciplina. Então, esse pensamento sistêmico, ele evoluiu para a chamada gestão sistêmica. A gestão sistêmica, ela deve ser sempre embasada na governança. É como se esse círculo azul aqui fosse lá o pano do guarda-chuva. E aí, quando nós falamos de gestão, evidentemente, esse gestor aqui, ele tem que ter um olhar de 360 graus para todas as áreas aqui, administrativa, técnica, patrimonial, pessoas, financeira, etc., etc. Todas as áreas que compõem uma instituição, uma empresa, uma corporação, uma organização, né? E com o cuidado, né? Estão vendo essas linhas aqui interligando essas áreas? Exatamente porque isso é um sistema. Tudo funciona de forma interligada. Uma coisa depende da outra. Só que nessa evolução, hoje também a gente fala de uma gestão sistêmica que caminha ou que tem que ter que seja permeada por uma visão da complexidade, aí oriunda da teoria da complexidade, né? É por isso que aí a gente pode ilustrar mais ou menos dessa forma. Ou seja, esse sistema, ele está em contato direto com o mundo externo, ele troca informações, ele troca dados, ele troca situações, elementos com o mundo externo. E depende do mundo externo. Nosso corpo, por exemplo, é um sistema, funciona muito bem como um sistema, mas nós dependemos, por exemplo, do ar, né, que está na atmosfera. Se eu não tenho ar, ou seja, um elemento aqui do mundo externo, se eu não tenho ar, eu simplesmente morro. Então, o sistema, ele é permeável, ele tem um certo grau de permeabilidade com o mundo externo. Né? Para quem se interessar mais, aí a teoria da complexidade é muito interessante. Aí eu já mencionei o planejamento estratégico como uma parte lá da governança, né? Ou seja, que compõe, na verdade, a governança. O planejamento estratégico, ele é um instrumento de governança. Aí vocês vão dizer assim, mas a gente fala de planejamento estratégico muito antes de governança. Realmente, né? Nós, no Axis, por exemplo, fazemos planejamento estratégico desde a década de 90. Né? A gente discute, ajuda as congregações, participamos em outras empresas fora das instituições católicas de planejamento estratégico lá na década de 90. O planejamento estratégico, de certo modo, ele teve um impulso maior ou mais rápido do que a governança. Ele então sobressaiu, mas, claro, depois se percebeu que ele é uma parte importante do sistema de governança, né? O planejamento propriamente dito, né, são atividades, ideias, conceitos, objetivos de direcionamento de médio e longo prazo para uma obra, para uma instituição, para uma província, para uma empresa, onde se definem ali, né, objetivos estratégicos e metas a serem alcançadas, né? E os meios também para se atingir. Claro, tem toda uma metodologia específica de elaboração ou de construção do planejamento estratégico, mas é uma atividade de direcionamento de longo prazo, né? De médio e longo prazo. Por isso é que, às vezes, a gente ouve isso, né, no meio católico, eu vou fazer o planejamento estratégico da escola para o ano que vem. Isso não é planejamento estratégico, isso é planejamento operacional.
O planejamento estratégico é aquele planejamento para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos, depende aí da área de negócio. Por exemplo, quando se vai instalar, né, por exemplo, construir uma usina hidrelétrica, construir uma represa gigantesca, esse planejamento estratégico desse tipo de empreendimento gigantesco, ele pensa nos horizontes temporais de 20 anos, de 40 anos. É óbvio que a cada ano ou a cada 2 anos, esse planejamento ele precisa ser atualizado e, às vezes, refeito em várias partes, em função daquilo que se vai encontrando. Mas é um planejamento de longo prazo, realmente. No caso das instituições católicas, aí as obras, a gente trabalha com um horizonte temporal, normalmente aí de 5 anos, 4 anos, varia aí de instituição para instituição. Mas, ou seja, é um pensamento mais de médio e longo prazo. E uma coisa importante lá do Peter Drucker, né, que foi um teórico importante na área de administração, um teórico austríaco, ele dizia que o planejamento, se referindo muito ao planejamento estratégico, né, não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Ou seja, eu planejo agora, a decisão é tomada agora, porque essa decisão de agora vai ter um impacto no futuro. E dependendo do tipo de decisão, é um impacto ou muito positivo ou pode ser muito negativo. Aqui, é claro, né, todo mundo aí já deve ter se envolvido com planejamento estratégico. Aqui é só um mapa conceitual mostrando aí as diversas fases, né, de elaboração de um plano estratégico, né, do documento de planejamento estratégico. Aqui a gente chama de bases, né, de estabelecimento das bases, ou discussão, ou rediscussão, ou aprimoramento, ou atualização, ou ressignificação do propósito da instituição, da visão e da missão dela, dos valores e princípios. E a seguir vem uma análise de ambiente, né, uma técnica muito utilizada, há outras também, por exemplo, a chamada análise PESTAL, que normalmente a gente trabalha junto com a análise SWOT, que é uma análise do ambiente interno e externo da instituição, para que os objetivos estratégicos possam ser construídos, tendo em vista a visão, que está aqui, por isso que aqui está achurado, né? Eu construo os objetivos com olhos na visão. Os objetivos da instituição devem mirar, devem mostrar o caminho para a instituição chegar ou atingir a sua visão. E esses objetivos, eles são decompostos, decupados em programas, em projetos, e depois, claro, os planos de ação, né, de cada obra, do corpo central da administração, que vão realmente executar aquilo que foi pensado aqui. Quais são algumas implicações do planejamento estratégico nas instituições da igreja, nas congregações, nas dioceses? Primeiro, uma implicação na formação. Hoje, por exemplo, hoje não, né? Desde muito tempo a gente recomenda muito que o planejamento estratégico, evidentemente, pense na pastoral vocacional. Se não melhorar a pastoral vocacional, se não houver mais entrada de religiosos ou religiosas, há uma probabilidade muito grande de as congregações fecharem, né? Só que, por exemplo, a entrada de novas pessoas, a formação dos religiosos, dos leigos também, evidentemente, é algo de longo prazo, requer planejamento. Se o planejamento estratégico, então, pensa nessa formação, e tem que pensar, mas tem que lembrar que é um investimento que vai trazer um retorno no médio e longo prazo, né? Na pastoral vocacional, da mesma forma, um tempo longo é necessário para mudar o quadro de redução de religiosos e religiosas. Você não consegue, de um ano para o outro, fazer uma virada, né? Digamos assim, né? Então, é um planejamento que requer um tempo para que os resultados apareçam. Uma implicação importante do planejamento estratégico, que é um eixo da governança, é o fortalecimento da identidade institucional. Nós temos trabalhado muito com manuais de identidade para as instituições, construídos com as instituições. É um campo importantíssimo, esse fortalecimento da identidade. É claro que com um planejamento bem feito e bem executado, também libera-se, de certo modo, energias, né, da instituição para o cuidar de si, para o cuidar das idosas, né, por exemplo, dos idosos da congregação. E, evidentemente, né,
O planejamento estratégico deve ter uma implicação forte, consistente na gestão, trazendo maior consistência à gestão, definindo rumos claros, melhor uso de recursos, alinhamento entre a gestão e as definições estratégicas, as definições de governança, melhorando, fortalecendo a unidade e a pertença. E, claro, não é? Uma coisa muito importante no planejamento estratégico é pensar nas ações de sustentabilidade, né, para o cuidado aí com a casa comum, muito, não só a partir da Laudato Si, evidentemente, que é um documento super importante e eu diria que é muito revolucionário, mas com todos os estudos aí ligados à questão ambiental, né, do planeta. Compliance, né? Compliance em 5 minutos. Né? O que é compliance, né, gente? É estar de acordo com uma regra, com uma instrução, com um comando, com um pedido. Compliance é estar em conformidade, estar aderente com leis, com regulamentos internos e externos. Tem uma diferença aí entre compromisso, que deve ser uma filosofia da compliance, e do enforcement, que é o cumprimento. Ou seja, deve-se criar na instituição uma cultura de compliance, uma cultura de compromisso. Ou seja, quem trabalha ali precisa ter compromisso com a missão da instituição, com o propósito da instituição. Vai muito além de cumprir as regras, cumprir as normas. Vai muito além dessa ação mecânica de cumprimento. Por isso que a gente chama atenção dessa variável compromisso, né? Dessa dimensão do compromisso aí na compliance, né? Antigamente, até que surgisse a compliance, normalmente era assessoria jurídica, né? Só que cuidava dessas questões de conformidade legal. Claro que essa conformidade legal, ela continua sendo importante, mas percebeu-se depois que era muito mais do que leis, né? Era uma conformidade também com processos, com procedimentos, com métodos, com formação, com estruturas, ou seja, vai muito além a conformidade, a necessidade de conformidade, vai muito além de apenas a conformidade legal, embora seja a primeira coisa. Evidentemente, a instituição tem que cumprir as leis, obedecer às leis e depois, digamos assim, cuidar de todas essas questões aqui, né? Ou seja, ter um compromisso para atender também os processos, os procedimentos e assim por diante. Compliance, então, na verdade, antes de tudo, é uma obrigação individual. Ou seja, cada funcionário, cada empregado precisa estabelecer, né, um compromisso e uma obrigação. Quando existe uma área de compliance, né, aquelas pessoas ali da área de compliance vão procurar garantir que haja uma adequação e um fortalecimento e o funcionamento dos sistemas, dos controles internos da instituição. Controles financeiros, controles jurídicos, controles administrativos. Primeira missão da área de compliance é garantir que esses controles sejam fortalecidos, né? E, claro, também procurar mitigar os riscos, né, que podem acontecer de acordo aí com a complexidade das áreas de missão da instituição. E disseminar dentro da instituição essa cultura de controles e de compromisso. É uma missão importante aí da compliance, né? E, claro, assegurar o cumprimento das leis e regulamentos, né? Isso é evidente, né? Numa província, então, gente, numa congregação, a governança é muito importante para dar conta da complexidade e da diversidade das obras e áreas de missão. Hoje, por exemplo, nós atendemos várias províncias, várias congregações que estão funcionando integradas, né, com vários outros países aqui da América do Sul, da África, da América Latina. Então, é cada vez uma complexidade maior e uma diversidade maior. A governança ajuda, na verdade, a dar conta dessa complexidade. E ajuda também a alinhar os objetivos estratégicos com as ações gerenciais. Ou seja, as ações gerenciais têm que estar fortemente alinhadas com os objetivos estratégicos. Isso aqui é definido no planejamento estratégico. E, claro, como já falamos, a governança ajuda a fortalecer essa unidade da província, a unidade da congregação. E também
contribui, né, para essa consolidação de processos de integração, quando esses processos estão acontecendo, principalmente, e de profissionalização da gestão. E procura, evidentemente, garantir que a identidade, aí dentro da identidade nós temos vários traços identitários. Por exemplo, o carisma, os valores, os princípios são alguns dos traços identitários e são dos mais importantes. Procura a governança, então procure garantir que a identidade, os posicionamentos estratégicos da instituição, as regras e as normas sejam observados, né? Porque não adianta ter isso se isso não for observado. Isso, então, é um papel da compliance, a observação desses posicionamentos, das regras, dentro do sistema de governança. E, finalmente, aperfeiçoar também a profissionalização para que essa unidade de funcionamento e integração realmente aconteça, né? Integrando diferentes áreas de missão, diferentes obras, tudo isso alinhado aos diferentes valores, né, congregacionais, alinhados aí à identidade. E, evidentemente, fortalecendo essa aderência a diretrizes e normas emanadas do governo provincial e do governo geral, através daqueles documentos de governança que nós já mencionamos. E, claro, ao fim e ao cabo, melhorar o desempenho das obras para que elas cumpram da melhor forma possível a sua missão, a missão da instituição. Essa é a ideia. Eu espero ter conseguido deixar mais ou menos claro essa interligação, né, entre esses termos. Maria Lúcia, nós vamos ter um curso de governança e gestão presencial em São Paulo, e a Maria Lúcia, da nossa área de relacionamento com clientes, ela vai falar rapidamente sobre uma promoção até que a gente está fazendo para esse curso, para quem está participando desse evento aqui. Maria Lúcia, por favor. Depois a gente volta para o Adilson para as perguntas, tá? Ok. Sebastião, como você colocou, né, a ideia é melhorar o desempenho, né? E tem uma primeira aqui. A pergunta é a seguinte: vocês do Axis percebem o conflito de agência entre os governos gerais e os governos provinciais, ou entre o governo provincial e as diretorias das obras, principalmente quando são leigos? Como evitar isto? Se é que existe, né? Sim. Vejam bem, né, gente? Conflito de agência, sempre vai existir algum conflito de agência em maior ou menor grau, né? É muito difícil, na verdade. Vejam bem, eu tenho o meu pensamento, né? Vamos supor que eu fundo uma empresa. Eu tenho o meu pensamento, a minha filosofia, o meu plano, o meu sonho. Aí eu contrato alguém para conduzir essa empresa, né? Será que essa pessoa leu a minha mente? Não. Ela não vai saber exatamente aquilo tudo que eu estou pensando. Então, sempre vai ter algum conflito de agência. A gente percebe poucos conflitos, de modo geral, no meio católico, entre governos gerais e governos provinciais. Por quê? Porque há uma cultura já muito bem estabelecida, né, de modo geral, de capítulos provinciais, né, de capítulos gerais, capítulos esses, reuniões, né, para quem não sabe, mas esses capítulos são grandes reuniões, né, que as congregações fazem, por exemplo, vão a Roma, ou a Roma vem até, por exemplo, o Brasil, reuniões que duram 1 mês, 15 dias, às vezes 2 meses. Então, na verdade, as relações, de modo geral, entre governo geral e governos provinciais são relações bem azeitadas, né, digamos assim. Um outro ponto positivo é que, como os religiosos ou religiosas tem uma formação muito consistente, muito, de certo modo, consolidada, a linguagem, há uma certa homogeneidade também de pensamento, de leitura de mundo, de compreensão das coisas. Então, a gente percebe poucos conflitos de agência. Claro, sempre vai haver algum, mas, de modo geral, não percebemos grandes conflitos de agência. Já nas obras, quando a província, então, tem obras e coloca, né, religiosos ou leigos. A tendência de haver conflito de agência é maior quando é um leigo ou uma leiga, evidentemente, porque é muito difícil aquele leigo ou aquela leiga saber exatamente aquilo que a congregação, que a província quer. Muito porque, muitas vezes, quando não há um sistema de governança implantado, a própria província não é muito clara naquilo que quer. O que a província espera, por exemplo, do diretor de uma escola?
que é esperado? Né? Muitas vezes isso não está bem escrito, muitas vezes isso não está, não se faz uma reunião ou reuniões para deixar isso claro, cristalino. Então, muitas vezes a pessoa lá no campo, ela atua também meio sem esse direcionamento. Quando ela não tem um direcionamento claro, a probabilidade de conflito de agência é muito maior. Tá? Então, há essa probabilidade sim, e a gente observa isso sim na prática, muito por falta desses instrumentos de definição estratégica, esses instrumentos de governança. Outra, Adilson. Ok, Sebastião. Daí a importância da comunicação, né? Muito bem. Uma colocou assim, somos o terceiro setor e somos igreja. Esse negócio de planejamento estratégico e governança não teriam mais harmonia e sentido no mercado voraz e capitalista ou se encaixa também a todos nós? Excelente pergunta isso aí, viu? Que merece, claro, reflexões, né? O que acontece, gente, é o seguinte, a gente não pode ser ingênuo, né? Todas essas metodologias, governança, planejamento estratégico, todas políticas, normas, tudo isso, na verdade, é oriundo de pesquisas financiadas. Eu diria que, claro, não tem uma estatística precisa sobre isso, mas pesquisas, pelo menos no passado, até uns 20, 30 anos atrás, essas pesquisas eram todas financiadas por indústrias, por comércios, por grandes corporações. Então, esses instrumentos são instrumentos que nasceram no berço do capitalismo, digamos assim. Ora, por conta disso, eles devem ser julgados fora? Não, não é isso que a gente tem observado e tem feito. O que é preciso e é importante, primeiro, é uma adaptação desses instrumentos às necessidades e à filosofia das instituições católicas, né? Primeiro, uma adaptação. Segundo, uma reflexão sobre esses instrumentos, sobre como se está usando o instrumento. E aí, quem vai trabalhar com esses instrumentos, seja um religioso, seja leigo, o ideal é que tenha um conhecimento profundo da vida institucional da instituição católica, seja uma congregação, seja uma diocese, seja, né, uma obra social, seja um hospital católico, uma escola, não importa, mas que conheça realmente a vida da igreja. Nós temos visto no mercado muitos problemas nessa área, porque às vezes se contrata uma consultoria que é especializada em indústria para fazer o planejamento estratégico de uma província. Ora, é muito antagônico o pensamento de uma indústria com o pensamento de uma congregação, de uma província, é muito diverso e, às vezes, muito antagônico mesmo. Então, não vai funcionar. Eu já digo de cara que não vai funcionar. Agora, se for alguém, né, que também tem conhecimento da indústria, porque isso também é importante, mas alguém que esteja imerso na cultura das instituições católicas, aí funciona assim. Nós trabalhamos nessa área, por exemplo, com planejamento estratégico há mais de 20 anos, né, quase 30 anos aí, com planejamento estratégico, e depois já uns 10 ou 15 anos por aí, com governança, e nós temos desenvolvido trabalhos muito exitosos. Claro, vocês perguntarem assim, fica tudo perfeito? Claro que não, porque sempre há pessoas que às vezes não compreendem bem os conceitos, ou que não concordam, mas às vezes nem expressam que não concordam, mas na hora de fazer não fazem. Não estou falando aqui de perfeição, mas eu estou falando de realidades que existem e que são exitosas, né? Usando esses instrumentos devidamente adaptados e com as devidas reflexões. Não, Adilson? Bem, da importância, Sebastião, em conhecer do técnico, né, desse mercado, mas conhecer também do meio religioso. Muito bem. Sim. Tem uma outra aqui. Você disse no início para desmistificar os temas. Isso significa um distanciamento do terceiro setor ou um pecado em nos aproximarmos desses conceitos ou é uma questão de sobrevivência? É bem interessante isso aí, né? Olha, seria talvez muito pretensioso, né, eu dizer que isso é uma questão de sobrevivência. Por que seria pretensioso?
Porque, na verdade, as congregações, por exemplo, estão aí há 1000 anos, 1500 anos, 800 anos. Eu, na verdade, sou fascinado, né? Nós no Axis somos, né? Uns, claro, cada um à sua maneira, mas eu, particularmente, sou fascinado com a vida das congregações, porque a gente já atendeu congregações que têm 800 anos de idade, 1000 anos de idade. Que empresa que vocês conhecem, que Microsoft, que Apple, que Tesla da vida, vocês conhecem, que tem 1000 anos de idade, né? Praticamente não existem. Tem 2 empresas no mundo que são tão antigas assim, mas há congregações ainda mais antigas. Eu quero dizer o seguinte, congregações passaram por guerras, por peste negra, por peste bubônica, por sei lá mais o que, e sobreviveram. Então seria pretensioso também dizer, não, se você não tiver governança, planejamento estratégico, você não vai sobreviver. É muita pretensão. Mas vejam bem, esses instrumentos estão aí, são ferramentas para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo mais dinâmico, um tempo com muita concorrência, um tempo mais exigente. É melhor usar algum tipo de ferramenta. Antes da vacina, né, das vacinas, antes da penicilina, morria-se à toa com qualquer bactéria, né? Depois da penicilina, morre-se muito menos de infecções bacterianas, né? Pode-se morrer por um monte de coisa. Mas, ou seja, hoje a penicilina já não está mais fazendo efeito, né? As bactérias criaram resistência. Eu quero dizer o seguinte, quando a civilização apresenta determinados instrumentos, né? Talvez seja prudente utilizá-los, né? Também não há mal em usar bem um instrumento, desde que você o use de forma pensada, de forma reflexiva, né? Eu acho que isso é muito importante, não é usar de qualquer jeito, e não é usar porque é moda, não é por aí, mas é tentar extrair daquele tipo de instrumento aquilo que pode ajudar. E quando a gente fala desmistificar, porque outro dia, por exemplo, nós pegamos uma proposta aí de uma empresa para uma congregação que nós atendemos, uma proposta de compliance de R$1 milhão. Pelo amor de Deus. Uma congregação pequena. Não justifica, porque aí o pessoal usa toda uma terminologia técnica que é tentando fazer o negócio parecer uma coisa do outro mundo para poder cobrar caro. Então, quando eu falo desmistificar, é entender os conceitos mais básicos para ver que também isso não é coisa do outro mundo, que não justifica pagar uma fortuna para coisas que não são tão assim, né? Então, é nesse sentido também, tá? Não sei se eu consegui responder aí a pessoa que perguntou. Acho que sim, Sebastião. É interessante, né? E aqui coloca, nós percebemos que a gente precisa de fato, né? Aí vem a pergunta, o que priorizar? A elaboração do planejamento estratégico ou aplicar princípios de governança? Quais os passos para uma e outra ferramenta? Ou tem que ser os dois ao mesmo tempo? Também é uma boa pergunta, né? Veja bem, idealmente, seria melhor começar com governança, porque o planejamento estratégico está dentro de governança, né? Mas aí depende do porte da instituição, do tamanho da instituição, né? E aí a gente tem que fazer adaptações, porque, por exemplo, quando se fala em governança, né? Quando a gente mostra lá nos nossos cursos de governança uma estrutura de governança, fica parecendo que é algo impossível de fazer para uma instituição de médio ou pequeno porte. No entanto, as adaptações têm que ser feitas, né? Ou seja, eu falo sempre isso, né? Mais importante do que uma estrutura pesada são os princípios e práticas de governança que tem que ser utilizado. Mais importante do que uma estrutura são os princípios e práticas. Então, depende muito do momento da instituição, do tamanho da instituição, da necessidade da instituição, da pressa da instituição. Na verdade, assim, né, a gente sempre, antes de começar qualquer trabalho, a gente procura primeiro conhecer a instituição, eventualmente fazer uma análise institucional da instituição, para ver o que se aplica melhor, qual que é a necessidade, né, o que resolveria primeiro, digamos assim, aqueles problemas mais emergentes da instituição. Outra, Dilson? Ok, Sebastião. Tem mais uma, que já temos mais uma ainda, e bem interessante aqui, porque ela toca ali na ferida, né? O que é mais difícil na implementação? A resistência de religiosos ou dos leigos? Tá. Também é uma boa pergunta, né? Depende, gente.
Depende da cultura da instituição. Tem, por exemplo, instituições católicas mais abertas, mais flexíveis, onde as coisas podem ser ditas, né? Onde há uma cultura de maior transparência. Quando há uma cultura de maior transparência, e aí eu falo que envolve leigos e envolve religiosos, é mais fácil implantar e as resistências são menores. Quando é uma cultura muito fechada, muito travada, né, com pouca transparência, é difícil. Né? E normalmente é difícil, tanto para religiosos quanto para leigos. É difícil a gente realmente, assim, não é uma receita única, né? Digamos assim, não é uma realidade única. Resistência quase sempre há, tanto de religiosos quanto de leigos, né? Vai depender mais assim do perfil dessas pessoas e dessa cultura que já existe na instituição. E, evidentemente, né, a gente fala muito hoje, porque isso é muito necessário, a gente fala muito em mudança de cultura. Muitas vezes você tem que mudar mesmo a cultura. Né? Quando a instituição é muito travada, é uma instituição muito voltada para o passado, fica olhando sempre o retrovisor do carro, né? E não para frente. Essa instituição, por exemplo, se ela não mudar a cultura, ela fecha as portas. Né? Então, a gente insiste muito. Agora, mudança de cultura não é algo que se faz assim, virei a chave e amanhã nós temos a nova cultura. Isso não acontece assim. Requer tempo, requer perseverança, requer bom senso, né? Requer, assim, serenidade para mudar. E, claro, antes de tudo, uma percepção, um conceito muito bem compreendido e incorporado de que é preciso mudar e por que mudar. Né? A partir daí se consegue mudar desde que se tenha perseverança. Mais uma, Adilson. Então, já são 11 horas, vou falar só do próximo tema e te passo para você fazer o encerramento, né, colocações. Tá. Mas é interessante que perder a questão da cultura, rever, não é perder a identidade, né, Sebastião? Não é perder o carisma. Pelo contrário. É reforçar. Bom, mas muito bem, nós agradecemos ao Sebastião por essa fala riquíssima, vou te devolver a palavra, mas quero antes convidar a todos aí, na semana que vem nós já vamos abrir aí as inscrições para o próximo encontro, que vai ser no dia 24 de abril, um tema muito interessante. O tema vai ser declaração e imposto de renda para religiosos, religiosas e clérigos, as regras, implicações e boas práticas. Então, assim, cabe a todos e a todas a participação. Sebastião, por favor, considerações finais e o encerramento aí para a gente, viu? Parabéns, muito obrigado. Obrigado, Adilson. Gente, obrigado, né, a todos aí. É bom ver rostos conhecidos, né? Vários aqui que eu estou vendo, muito bom. Sejam, realmente, é muito gostoso, né, estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade, né, a gente poder estar aqui com vocês. Eu agradeço muitíssimo, né, nós do Axis agradecemos muito, assim, a confiança, né, vocês estarem aqui. Muita gente nos acompanha, né, aí muitos anos a gente vai aprofundando as relações, né, a partir dessa convivência, né, que é uma convivência que começa, às vezes, tecnicamente e depois evolui também para uma convivência mais de pessoa a pessoa, né? Isso é muito importante. Obrigado pela presença, por nos honrarem, né, com a sua presença. E, claro, estamos aí abertos, né? Vocês têm nossos contatos, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem conversar, estamos abertos aí, né, gente? A gente não... esse contato nosso, ele não é só mediado por contrato, não, tá? Nós estamos muito abertos para conversar a respeito dos diversos temas. Claro que com 1 hora aqui, eu até brinquei, né? Falei assim, eu vou ter que fazer milagre, né? Falar dessas coisas em 40 minutos. Mas é claro, a ideia aqui é dar uma pincelada, uma provocada, um pouco sensibilizar, né, para essas questões, desmistificar também um pouco, né? Essa é a ideia do Axis às 10. Muito obrigado pela presença, foi realmente muito bom estar aqui. E até um próximo encontro. Bom dia para vocês, depois bom final de semana, tá? Até